Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, em nome do Espírito Santo que me santificou. Divina vontade, reina na minha vontade, ó minha mãe. Eu te amo e tu me amas, dá-me um gole da vontade divina para minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Divina vontade, reina na minha vontade, suprema majestade, eu venho em sua divina vontade. Em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tens direito, as adorações, os louvores, o amor, a ação de graça, e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venha, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria, que possui todos os dons e os frutos da divina vontade, dai-me a tua divina vontade. Vem, divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Vinde, Espírito Santo, vinde, por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa. Livro do Céu, volume 12, trecho do dia 18 de março de 1917. Efeitos da fusão em Jesus. Estava rezando, fundindo-me toda em Jesus, e queria em meu poder cada pensamento de Jesus, para poder ter vida em cada pensamento de criatura. Então, ela queria ter o poder, ela pediu a Jesus, que ela tivesse o poder, de... ela fala aqui, estava rezando, ela estava rezando, fundindo-me toda em Jesus, e queria em meu poder, ela queria no poder dela, cada pensamento de Jesus, para poder ter vida em cada pensamento da criatura, para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus, e assim por diante. E o meu doce Jesus disse-me. Então, ela queria ter o poder do pensamento de Jesus, para que através do pensamento de Jesus no pensamento dela, pudesse, para poder ter vida, em cada pensamento da criatura, Então, tipo assim, ela queria ter o poder, ela queria o pensamento de Jesus, ela pede para Jesus, ela pede, fundindo toda nele, ela pede a ele, para que ele pudesse dar o poder do pensamento dele nela, Tipo assim, ela queria que ele colocasse o pensamento dele nela, o poder do pensamento dele nela, para poder ter vida em cada pensamento da criatura. Então, como é se ter vida, Jesus pensar através da criatura, Vem aquele pensamento ali, e aquele pensamento é Jesus, É Jesus pensando, Esses dias, Jesus estava pensando, no meu pensamento, Jesus estava pensando, me explicando, que eu não tinha entendido ainda muito bem essa questão de fusão, e ele me ajudou a entender, É tipo a mistura de uma tinta, Você pega, para você criar outra tinta, uma cor diferente de tinta, você pega duas cores, E aí você mistura aquelas duas cores e se torna uma cor, Não é mais duas cores, é uma cor em uma só, Então, esse fundir-se no pensamento
de Jesus, o pensamento de Jesus fundido no pensamento de Luísa, ela queria ter esse pensamento para que desse vida a cada criatura, né? Para colocar em cada criatura, né? Para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus e assim por diante, né? Então ela queria poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus. Ela queria que as criaturas tivessem esse pensamento, que nem tipo assim, a gente, nós, como nós estamos, né, estudando o livro do céu, então tem muita coisa que a gente já entende assim com uma clareza, né? E aí a gente já entende que é Jesus, né? Que é Jesus que está triste em nós, que é Jesus quem quer reparar em nós, que é Jesus. Hoje eu passei por uma situação assim, né? Que eu rezo, né? Tenho um compromisso. Compromisso não, eu rezo o terço, né? Um dia sim, um dia não, eu rezo o terço, né? E aí, o terço na divina vontade. E aí, esses dias, eu não sei o que foi que aconteceu, eu não tinha entendido isso, né? Não sei por que que aconteceu, né? Mas eu só sei que aconteceu. Sei que eu deixei 2 dias sem rezar, 2 dias consecutivos, né? E aí eu fiquei assim, eu falei, meu Deus. Aí eu olhei, assim, eu falei, meu Deus. Foi, né? Fiquei pensando. Falei, meu Deus, eu não rezei ontem, nem antes de ontem. Foi o que aconteceu, me deu aquele branco, assim, sabe? Como se não fosse para mim rezar. E aí eu fui conversar com Jesus, né? Eu fui conversar com Jesus, porque ter essa fusão em Jesus é justamente isso. Você faz as coisas quando Ele quer e não quando você quer, quando eu quero, né? Então, e aí eu fui conversar com Jesus e perguntei para Jesus, falei, Jesus, mas isso nunca aconteceu, né? Isso nunca aconteceu, de eu esquecer, assim, de dar um branco, que parece que deu um branco, não sei, eu fiquei estudando o livro do céu, lendo os livros das místicas, né? Estudando, eu estava até lendo a palavra de Deus, né? Porque eu faço o estudo da Bíblia orante, e eu estava lendo a palavra de Deus, e aí me deu um branco assim, simplesmente eu não rezei o texto, né? E aí eu fui conversar com Jesus, Jesus explicou para mim, você não entendeu ainda? Que não é quando você reza, que na santidade humana as pessoas rezam quando elas querem, elas são obrigadas a rezar, elas não rezam quando eu quero, elas rezam quando elas querem, elas rezam para ter graça, né? Já na divina vontade é completamente diferente, você reza quando Jesus quer. Foi como ele falou aqui para Luísa, ó, como a Luísa fez, ó, estava rezando, fundindo-me toda em Jesus, então ela estava toda fundida em Jesus e queria em meu poder cada pensamento de Jesus, né? Ela queria no poder dela cada pensamento de Jesus para ter vida em cada pensamento de criatura, né? Para poder reparar com o mesmo pensamento de Jesus e assim por diante. E o meu doce Jesus disse, né? Então, olha só o que Jesus vai dizer, né? Então, quando a gente reza quando Ele quer. A gente trabalha, faz tudo com Ele. Aí olha o que Ele vai falar. Minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Então, quando Ele viveu na terra, Ele uniu, Ele fundiu cada pensamento das criaturas, né? Ele fundiu, uniu cada pensamento das criaturas com os dele. Tanto é que a gente vê isso nas 24 horas da paixão, que ele repara por cada pensamento da criatura. A gente também pode ver isso também na vida íntima, né? Que assim mostra muito os atos de Jesus, né? Essa vida humana de Jesus a gente entende muito estudando a vida íntima, né? Então, estudando a vida íntima,
estudando a Valtorta, a gente chega a esse entendimento mais claro, porque assim, a gente precisa desses livros para poder entender essa humanidade de Jesus, porque sem entender a humanidade de Jesus, a gente não consegue entender como que nós somos parecidos com Ele, porque não é só na imagem. Deus nos criou a imagem e semelhança, mas a gente tem a humanidade, né? A humanidade dele. Na divina vontade, nós vivemos a humanidade dele. Então, por isso que ele nos transforma nessas pessoas conscientes da humanidade dele. Aí, por isso que ele fala: minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que unir cada pensamento de criatura com os meus. Assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente. É interessante, ele fala que na humanidade dele, cada pensamento da criatura se unia ao dele, né? Então, assim, imagina que nós aqui na Terra, nós pensamos em fazer uma coisa errada, né? E aí, Jesus, na humanidade dele, ele reparou isso, né? Ele pegou esse pensamento errado, né? Tipo assim, ele colocou no dele, ligou ao dele para poder reparar o Pai, para que os castigos não caíssem sobre a humanidade, ou até mesmo para que através desse pensamento dele ligado ao nosso, a gente entendesse que não era para a gente fazer aquela coisa. Tipo assim, quando eu achava engraçado, assim, engraçado entre aspas, né? Mas hoje eu entendo que era Deus mesmo colocando a mão, mas eu achava engraçado, porque quando eu não conhecia Jesus, não tinha intimidade com Jesus, nunca tinha visto falar de Jesus, então toda coisa que eu passava, eu tinha muito o pensamento de suicídio, né? Eu tinha muito isso. Só que aí era engraçado, porque toda vez que eu tentava fazer alguma coisa, vinha aquilo no meu pensamento, e às vezes até quando eu chegava, teve uma vez que eu peguei e tomei uns remédios, né, da minha mãe, já nesse intuito mesmo, de acabar com a minha vida. Nem conhecia Jesus ainda. Mas, e aí o que aconteceu? Na hora que eu tomei aqueles remédios, eu passei mal, né? Eu me lembro como hoje, eu fui pra a beira de um açude que tinha, né? E lá naquele açude, assim, acho que era por causa dos remédios, ou não sei se realmente eu vi aquilo, ou se era a droga dos remédios, né, que tinha, que era muito forte, os remédios que minha mãe tomava. Mas aí eu sentei na beira do açude e eu vi aquela imagem, assim, branca me chamando, sabe? Aquela imagem, assim, como se fosse uma alucinação, não sei. Me chamando pra mim entrar na água, né? E eu fiquei sentada lá, e aí, na hora que eu levantei pra botar o primeiro pé, chegou a amiga da minha mãe, de trás do açude onde eu tava, e me tirou e me levou para casa, para dentro de casa. Eu tinha discutido com minha mãe nesse dia, minha mãe tinha falado umas coisas horrorosas para mim, né? E eu tinha tentado proteger ela. A minha mãe tinha bebido, estava totalmente alterada por causa do álcool. A minha mãe bebia muito. E a minha mãe tinha um carro e a minha mãe queria vir para cá, para minha cidade. Ela estava em outra cidade, eu estava com ela lá. E aí ela queria pegar o carro e queria vir embora pra cá, né? Pra minha cidade. E de onde eu tava pra cá era um pouco distante, né? E aí, porque minha mãe tava bêbada, totalmente alcoolizada, eu escondi a chave da minha mãe, né? Do carro da minha mãe. E aí a minha mãe falou umas palavras tão duras pra mim, mas tão duras pra mim. Ela não entendeu a ação que eu tava querendo fazer, né? Ela não entendeu como se fosse o meu amor por ela, né? Com medo de acontecer qualquer coisa com ela. Ela entendeu que eu estava humilhando ela, que eu estava querendo mandar nela, essas coisas todas, essa confusão, né? Que as pessoas muitas vezes fazem com as ações que a gente faz. E aí eu fiquei tão triste, que eu fui lá e tomei os remédios
os remédios da minha mãe, né? E aí eu fui pro açude. Quando eu cheguei lá, que eu ia entrar na água, essa vizinha da minha mãe chegou e me levou. E a minha mãe estava totalmente bêbada, assim, totalmente cheia da bebida. Mas quando a vizinha da minha mãe me chegou comigo nos braços e falando pra minha mãe que eu tinha tomado remédio. E aí eles pegaram. Eu me lembro que a minha mãe, ela não fez nada. A vizinha da minha mãe foi que me levou pro banheiro, foi que fez eu vomitar, ver se eu conseguia jogar todo o remédio pra fora, sabe? E depois me levou pro hospital para fazer lavagem estomacal. Mas a minha mãe, ela tava totalmente bêbada e não viu, não se deu conta. Depois que ela passou o porre, que eu fui pro hospital só fazer a lavagem estomacal e voltei para casa, né, pra poder tirar o excesso do remédio. Depois que a minha mãe passou o porre, foi que ela veio ver, né, foi que ela veio entender por que eu tinha pegado aquela chave e tinha trancado, né. E aí, para você ver, todas as vezes, quando a gente é sensível, que a gente pensa em fazer alguma coisa de mal, Jesus sempre coloca alguém. É impressionante. Ou então ele não deixa a gente fazer, porque toda a vida comigo foi assim. Mesmo antes de conhecer Jesus, o amor tão grande que Jesus tem pela gente, que mesmo a gente sem conhecer ele, né, ele nos guarda, né, ele nos guarda. Aí ele fala: minha filha, minha humanidade sobre a terra não fazia outra coisa que eu uni cada pensamento de criatura com os meus, assim que cada pensamento de criatura se repercutia em minha mente, cada palavra em minha voz, cada batida em meu coração, cada ação em minhas mãos, né? Então, cada ação repercute nas mãos de Jesus, cada palavra na voz de Jesus, cada batida do nosso coração, né? No coração de Jesus, cada ação que nós faz nas mãos de Jesus, cada passo em meus pés, e assim por diante. Com isso dava ao Pai reparações divinas, né? Aí com essas ações que ele fazia, ele unido com reparando as ações das criaturas, ele dava reparações ao Pai, né? E tem um trecho das 24 horas da paixão que fala que ele tem até nas horas práticas, nas leituras e práticas, fala que ele faz essa reparação, né, pelas vezes que a gente caminha, mas que não vai para Deus, tipo assim, que a gente caminha, vai para outros caminhos longe de Deus, né? Agora, tudo o que eu fiz na terra, eu continuo no céu, tá vendo? Tudo que ele faz, que ele fez aqui quando ele viveu na humanidade dele, ele faz na terra, e conforme as criaturas pensam, os seus pensamentos derramam-se na minha mente. Então, hoje eu achei incrível uma revelação que Jesus deu, né, pra gente, uma revelação maravilhosa, né, para clarear o nosso entendimento, né, sobre a questão dessas verdades, porque muitas vezes a gente vê que a gente tem dificuldade, muitas vezes, para entender, mas se tiver um obstáculo, se tiver uma barreira, se tiver uma desconfiança dessas verdades, a gente não consegue entender. A gente não consegue entender, aquilo faz uma confusão na mente da gente, trava a mente da gente. Tem pessoas que a gente vê que Jesus não deixa que as pessoas entendam com a mesma velocidade que a gente entende, né? Por causa disso. Porque se a pessoa tem uma dúvida, né? Moisés, quando Deus apareceu para Moisés na sarça, ele não teve dúvida. Por isso que o Senhor usou muito Moisés, né? Aí ele fala, ó, os seus pensamentos derramam-se na minha mente, conforme elas olham, eu sinto os seus olhares, né? Conforme a gente olha, ele sente os nossos olhares nos meus e passa entre mim e elas como uma eletricidade contínua, né? Então tem até uma passagem da Bíblia que fala que se o nosso olho é bom, então todo o corpo é bom, né? E a vida na divina vontade
vivendo essa vida divina em nós, é olhar como Jesus olha, né? É Jesus olhando, né? É Jesus falando, é Jesus pensando, é Jesus ouvindo, né? Então, tem toda essa diferença, né? Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça, né? Então, a gente vê que os nossos membros... Biel, baixa aí, por favor. A gente vê que os nossos membros é governado pela nossa cabeça, né? Pelo cérebro. Então, você vê que uma pessoa, quando ela tem problema cerebral, ela tem algumas debilidades nos movimentos, né? Então, por isso que ele fala aqui, ó. Por isso que ele fala aqui. Como os membros estão em contínua comunicação com a cabeça. E digo ao Pai, né? Então, os membros estão em comunicação com a cabeça. Digo ao Pai, meu Pai, não sou só eu que te rogo, que reparo, que satisfaço, que te aplaco, senão que há outras criaturas que fazem em mim o que faço eu. Então, o que é que os filhos da divina vontade faz? A gente faz nele, né? Nele, em mim, né? Com ele dentro de nós, sendo essa morada para ele. Aí nós reparamos, né? Nós satisfazemos ele, né? O que ele fez aqui, né? Em direção a nós, né? Tudo que ele fez, os méritos que ele deixou, tudo que ele conquistou para nós, nós estamos hoje sendo esses herdeiros, né, dessas graças, né, e fazendo o que ele fez, né. Então, para não deixar ele sozinho, né, porque Jesus, ele não quer ser sozinho, né, ele não quer ficar trabalhando sozinho, ele quer trabalhar junto com a gente, né, e foi para isso que ele veio, para trabalhar junto com a gente, né. Mas bem suprem com seu sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer, né? Então, quando a gente supre essa humanidade de Jesus em nós, quando nós vivemos essa humanidade de Jesus em nós, nós sofremos por ele, no lugar dele, e ele fica glorioso no céu. Agora, quando ele não acha essa correspondência, ele sofre. Ele sofre porque não tem quem ajude ele. Ele sofre justamente por isso, porque não tem quem ajude ele, não tem quem faça o trabalho que ele fez, né? Quem estava fazendo esse trabalho era a Luísa. Aí a Luísa partiu. Aí agora somos nós que estamos estudando essas verdades. Nós que estamos colocando em prática, nós que estamos sendo as mãos, os pés, os braços, os olhos, a boca de Jesus, né? Para não deixar Jesus sozinho. Então, por isso que ele fala que glorioso, né? Com esse sofrer a minha humanidade, que gloriosa é incapaz de sofrer. Então, assim, por que gloriosa ele é incapaz de sofrer? Né? Por quê? Porque ele vai receber a glória devida de nós, né? Nós vamos fazer com que tudo que ele passou, tudo que ele viveu, tudo que ele conquistou vale a pena, né? Nós não vamos desperdiçar um minuto, um segundo desse sangue de Jesus, dessa vida de Jesus, né? Nós não vamos desperdiçar um minuto, né? Nada. Nós não vamos deixar os nossos pés vacilantes, nós não vamos fazer as nossas mãos, né? Porque não é nós, é Jesus em nós. Então, nós temos Jesus dentro de nós e para que ele não sofra no céu, é necessário que nós soframos aqui, né? Na humanidade dele, é a humanidade dele sofrendo em nós através dos nossos atos, né? Através dos nossos atos.
E aí ele não sofre no céu porque ele já encontra outros Jesuses aqui na terra, outros que estão passando, que estão reparando, né? Que estão reparando, que estão louvando, que estão glorificando, que estão falando, que estão andando, que estão respirando por ele, para trabalhar para ele, para trabalhar para o reino dele, né? Então nós com ele, fundidos, juntos, né? Ontem eu assisti um filme que me fez entender isso, que eu tinha demorado de entender, né? Aí eu assisti um filme que me fez entender isso, quando o homem do filme está sobre as águas. E aí ele tem medo de andar sobre as águas. E até Jesus me explicou também sobre a questão de Pedro, né? Porque Pedro tinha medo porque ele ainda não tinha recebido o Espírito Santo. Então o véu não tinha se abrido ainda, né? Mas aí Jesus fala para aquele homem: eu estou com você, eu estou. Se você andar sozinho, você vai ter medo, mas se você andar comigo, você não vai, né? Você vai fazer as mesmas obras que eu faço. Então, por que ele fala que glorioso é incapaz de sofrer? Porque essa glória é os filhos da divina vontade que dá, vivendo essa humanidade dele, no sofrimento, na mortificação, na alegria, na tristeza. É tipo um casamento. Essa fusão é tipo um casamento. Quando um homem casa com a esposa, não se torna uma só carne, então estar infusa é justamente ser essa uma só carne. Com Jesus é ele plenamente, né? E nós. Isso que é maravilhoso. Ó, a alma confundir-se em mim repete tudo o que fiz. Tá vendo? Confirmando o que eu estava dizendo. Ó. A alma confundir-se em mim repete tudo o que fiz e continua a fazer. Mas que será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu, né? Então é aquela coisa que Jesus falou hoje, a gente vê tudo num todo. A gente vê como num todo a nossa reparação é universal, a nossa oração é universal, o nosso amor é universal, né? O nosso pensamento é universal, é por todas as criaturas, porque era assim que Jesus pensava. Jesus não ficava só pensando lá na família dele de Nazaré, né? Ele via tudo em direção às almas, em direção às almas. Então é isso que a gente faz. Nessa fusão é isso que acontece, que é uma pessoa fundida. É a pessoa não deixar o outro mais sozinho, fazer nada sozinho, né? Aí ele fala, né, disso aqui, ó. Deixa eu voltar aqui de novo, né? Ó, a alma confundir-se em mim, repete tudo o que fiz e continua a fazer. Mas que será o contentamento destas almas que fizeram a sua vida em mim, abraçando juntamente comigo todas as criaturas, todas as reparações, quando estiverem comigo no céu. Aí, ó, olha só. Sua vida continuará em mim, e conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra, né? Então, as almas, quando elas chegarem no céu, os filhos da divina vontade no céu, quando elas chegarem no céu, essas almas infusas com Jesus, elas vão repercutir os pensamentos dela nas almas que ficarem aqui na terra, né? E esse trabalho nunca vai terminar, né? Só quando Jesus quiser, né? Que ele fala aqui, ó. Olha só. Vou voltar aqui de novo para a gente fazer uma meditação bem entendida, ó. Sua vida continuará em mim, e conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, estes pensamentos se repercutirão em sua mente. Então, vamos supor assim, um exemplo. Vamos supor que eu morra, né? Faleça, né? Parta, vá embora. E aí, eu tô vivendo essa vida na divina vontade. Então,
tudo que que ele fala assim, vamos ver, sua vida, né? Então, o que ele fala? Minha vida, como filha da divina vontade, a minha vida vai continuar, sua vida continuará em mim, né? Então, a nossa vida continua nele, né? Em mim. E conforme as criaturas pensarem ou me ofenderem com os pensamentos, né? Quando as criaturas estiverem ofendendo a Jesus com os pensamentos, olha só, estes pensamentos se repercutirão em sua mente e continuarão com as reparações que fizeram na terra. Então, a gente continua as reparações que a gente fez aqui na terra, por causa dos pensamentos das criaturas que ficaram aqui, né? Porque os pensamentos das criaturas vão repercutir em nossas mentes, né? E nós vamos trabalhar com Jesus lá no céu, né? Nós vamos estar nele, junto com ele. Aqui, nós estamos vivendo a humanidade dele, né? Nós estamos vivendo a vida que ele viveu, nós estamos fazendo tudo o que ele fez, né? De forma universal, nos nossos atos do dia a dia, né? Que as pessoas pensam que a vida na divina vontade é uma coisa extraordinária, e são atos simples. A vida como Jesus viveu é simples, sem confusão, né? É bem simples. Jesus levantava pela manhã, né? Quando ele estava na casa de Nossa Senhora, levantava pela manhã, ele tomava o café, ele saía. Quando ele estava em missão, ele tinha tudo ordenado também. Então, a vida de Jesus, os atos de Jesus, a gente vê muito isso na vida íntima. Então, fica muito fácil para a gente poder entender essa humanidade de Jesus, né? E ele tinha uma vida simples, né? Ele não tinha uma vida, complicada, até a hora dele fazer o que tinha que fazer, porque ele era Deus. Então, ele tinha algo para fazer, né? Ele tinha. Então, a infância de Jesus foi igual a infância de qualquer outra criança. Jesus brincava, Jesus fazia tudo, igual a qualquer criança, né? Serão junto comigo diante do trono divino as sentinelas. Nós vamos ser juntos com ele, né? Os filhos da divina vontade são chamados a ser junto com Jesus, né? No trono divino, as sentinelas de honra. E conforme as criaturas me ofenderem na terra, elas farão as ações opostas no céu. Então, assim, vai ser igual, como se a gente não deixasse Jesus ver nada que acontecesse aqui, né? A gente ficasse o tempo todo com ele, a gente vigiasse, sabe assim? Fosse essas sentinelas para que nada ofendesse ele, né? Nada ofendesse ele, que nenhum pensamento, assim, a gente vai estar junto com ele, né, no trono divino, e não deixar que ele seja ofendido, não deixar que os pensamentos das criaturas, a gente vai vir para nós, para nossa mente, né, para o nosso pensamento, para que ele não sofra com os pensamentos. E nós vamos trabalhar, vamos ser sentinelas divinos que vão estar vigiando, né, o trono divino, né? Vigiarão meu trono, tá vendo? Vigiarão meu trono, vigiarão meu trono, terão seu posto de honra, serão as que mais me compreenderão, né? Então, os filhos da divina vontade vão ser os que mais vão compreender Jesus, os que mais vão compreender. E, na realidade, nós somos que mais compreendemos Jesus. Não adianta. Nós somos os que mais compreendem Jesus, porque nós sente do jeito que ele sente. Nós pensa, nós entende o que ele está fazendo, o que ele está pensando, né? As mais gloriosas, tá vendo? Compreenderão. As mais gloriosas. Então, nós vamos ser as mais gloriosas. Sua glória estará
toda fundida na minha. Então, a glória do Filho da Divina Vontade vai estar toda fundida na glória de Jesus, e vai ser uma glória só. E a minha na delas, né? Então, a gente vai repercutir a glória de Jesus e Jesus vai repercutir a nossa. Tipo assim, não vai se separar, né? Não vai ter essa separação. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não faças passar em mim, tá vendo? Isso é muito sério. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não o faças passar em mim, né? É tipo assim, é como se ele dissesse assim para nós: não faças um ato que eu não faria, tipo isso, né? Quando a tua alma ele estiver, ele fala assim, assim que a tua vida, a nossa vida, né? Estiver toda fundida na minha, né? Se estiver toda fundida na vida de Jesus, isso é muito sério, né? Tem que destrinchar para, né, para poder entender, para poder tomar posse dessas verdades, ó. Assim que a tua vida estiver toda fundida na minha, não faças nenhum ato que não faças passar em mim, né? Então, assim, a mesma coisa que eu estivesse dizendo, não faças um ato que eu não faria, né? O que eu não faria? Aquilo que eu não faria, vocês também não façam, né? O que Jesus jamais faz, né? Jesus não julga, Jesus não perdoa, né? Jesus não mente, Jesus não condena, né? Jesus, né? Então, nós temos que não fazer nenhum ato que não faças passar em mim, né? Então, todo ato que nós fizemos tem que passar nele. Então, tipo assim, a mesma coisa que eu estivesse dizendo, não faças um ato que eu não faria, né? Porque se a gente peca, é ele que peca junto com a gente, né? No dia que Jesus falou isso pra mim, nossa, mãe, nossa, eu comecei a ficar, sabe, assim, bem mais atenta no que Jesus queria, para não deixar que fizesse nada que ele não faria, né? Então, assim, quando vem um problema para mim, eu falo, Jesus, como que o Senhor resolve esse problema? Explica, Senhor. E ele explica para mim, né? Ele vai explicando. Então, ele está falando isso. Não faças nenhum ato que não faças passar em mim. E cada vez que te fundires em mim, derramarei em ti nova graça. Então, dessa nova fusão, sempre vai vir nova graça e nova luz. E me farei vigilante, sentinela do teu coração. Então, cada vez que a gente se funde nele, que a gente entende essas verdades, né? Que a gente toma posse dessas verdades, mais vai surgindo graça e luz. E ele se fará sentinela do nosso coração, né? Para te manter afastada qualquer sombra de pecado, né? Então, por isso que a gente, filho da divina vontade, não peca. Porque a gente só faz o que Jesus quer, né? Te guardarei como a minha própria humanidade. Então, ele nos guarda como a própria humanidade dele, né? Porque nós vamos estar vivendo ele aqui, né? Enviarei aos anjos, tá vendo? Enviarei aos anjos que te façam coroa, a fim de que fique defendida de tudo e de todos. Então, ele envia os anjos, né? Para que a gente fique defendido de tudo e de todos. Isso é maravilhoso, né? Defende de tudo e de todos. E muitas vezes esses anjos são pessoas, né? Muitas vezes não são anjos divinos, né? Mas são pessoas que nos defendem de alguma injustiça, de alguma coisa que tá errado, né? Vem na defesa ali, né? Isso é incrível, né? Então a gente tem que entender isso, né? Absorver isso, né? Que nós vamos ser essas sentinelas que vão estar vigiando o trono divino, né? Para que ele não seja ofendido, porque Jesus, ele sofre demais, ele já sofreu demais. Então, até ao conhecimento dessas verdades, né? A esse conhecimento que vem dessas verdades,
Jesus estava sozinho, agora ele não está mais sozinho, né? Agora ele já tem pessoas, um grupo de pessoas que está vivendo essa vida divina, né? Que está fundido com ele, vivendo essa vida divina nesses atos humanos da humanidade dele. Mas a gente nunca faz uma coisa que ele não faria, né? A gente faz tudo o que ele quer, do jeito que ele quer, né? Isso que é incrível. Eu lembro que há uns dias atrás eu estava meditando esse trecho e eu tinha um pouco de dificuldade para poder entender, né, essa questão de fusão. Porque eu achava assim, como que mas Jesus ele é tão grande, como que ele vai caber na minha cabeça, né? Mas aí, conhecendo a humanidade de Jesus, estudando a vida íntima e a volta, que fala muito sobre essa humanidade de Jesus, essa vida humana, esses atos simples, né? Que Jesus viveu na humanidade dele, aí a gente começa a entender essa fusão, né? Essa vida. Então, assim, aí a gente começa a entender por que a gente é hóstia viva, né? Porque toda a nossa ação é universal, né? A gente faz tudo em ordem universal. A gente vê, a gente ama, né? A gente faz tudo em ordem universal. Em todas as coisas simples que a gente faz. Na comida que a gente tá fazendo, na casa que a gente tá arrumando, no esposo, né? Que as pessoas, que tipo assim, quem tem esposo cuida, né? Eu achei bem interessante, né? Entender essa forma de fusão, porque eu não tinha entendido ainda, né? Eu não tinha entendido, já tem um tempão que eu estava querendo entender como era que ia acontecer isso, porque eu achava que ia acontecer assim, que para mim poder viver essa fusão, tinha que acontecer algo extraordinário na minha cabeça, mas não é. Não é. Essa fusão acontece quando a gente entende que não é nós que fazemos os nossos atos, é Ele em nós. A gente tem essa consciência, ou seja, a gente tem esse conhecimento, né, dessa vida divina, e aí a gente começa a fazer tudo com consciência, né, sabendo qual é o objetivo, né, tendo a intenção muito pura de só reparar Jesus, agradar Jesus, porque Jesus já está cansado de só ver pessoas quererem coisas dele, né? Então nós somos chamados a ser diferente, né? O nosso chamado é a ser diferente, é a viver essa vida divina de ordem universal, né? De forma universal, né? Em direção a um todo, né? A um todo, como Jesus explicou hoje, né? Falou muito hoje comigo, explicando para mim, pra gente, que a gente tem que ver num todo, né? E aí, quando a gente começa a entender isso, é incrível. Aí a gente começa a entender com mais facilidade quando é que acontece essa fusão, né? Quando é que acontece essa fusão? É tipo assim, é quando a pessoa tipo assim, a pessoa se transforma tanto, mas tanto na outra pessoa que não tem separação de uma para outra. Então essa fusão é isso, a pessoa está tão fundida, tão parecida com Jesus de um jeito tão, sabe, a cada dia mais parecido, mais vivendo a vida dele, mais conhecendo ele, mais reparando ele, mais amando ele, mais glorificando ele, mais defendendo ele, né? Que aí a gente entende com mais clareza, né? A gente vai entendendo. E aí nos atos simples, é por isso que às vezes a gente vê as pessoas terem dificuldade para poder viver a vida na divina vontade, porque querem coisas grandes, né? Não entende que é na simplicidade, é na vida de cada uma, na vida de mãe de família, né? De pai de família, de jovem, de adolescente, né? De pessoa idosa, mais velha, é assim, a simplicidade, nos atos simples de cada dia, né? E depois que a gente entende isso, tudo muda. O véu se abre, mas aí a gente tem que entender, né, essas verdades. A gente tem que
de saber que nós fomos chamados para isso, né? E aí, quando ele encontra essa correspondência na alma, né, da alma que quer viver a vida dele, porque ele não obriga, quer viver igual ele, quer, né, que quer ser um Jesus na terra, então ele não obriga, mas o que que acontece? O que que acontece? A gente vivendo essa vida, né, a gente vai ficar, né, e a gente vai trabalhar, a gente vai sofrer tudo que ele sofreu, a gente vai ser rejeitado, a gente vai ser abandonado, a gente vai passar por todo o processo que ele já passou. Todo o processo que ele passou pode não ser da mesma forma, né? Assim, tipo, a gente não vai levar chicotada, ser cuspido, né? Tipo assim, mas muitas vezes a gente vai ouvir coisas que vai ser pior do que uma chicotada, do que uma cusparada, né? Assim, humanamente falando, né? Mas aí é porque Jesus levou, né? A gente não vai levar uma chicotada, uma cusparada, porque Jesus já levou no nosso lugar. Mas a gente vai passar por pequenas mortificações, por coisas que nós vamos precisar mortificar para ficar parecido com Ele, né? Para poder ficar fundido com Ele é necessário ter essa vida em plenitude, né? Não é só a gente querer passar por um processo, né? Mas querer passar por todos os processos, né? E sempre estar conversando com Jesus. É como eu falei hoje numa aula. Uma aula não, uma meditação que eu fiz hoje para uma pessoa. Eu falei assim que como que a gente vai ficar parecido com uma pessoa que não tem intimidade, né? Então, como que a pessoa vai ficar parecido com Jesus se não tem intimidade, se não conversa com ele, né? Se não tem essa intimidade que deveria ter, mas não tem, né? E aí, a gente, com essas verdades, estudando essas verdades, a gente começa a mergulhar nesse mar, né? A gente começa a conhecer Jesus, né? Profundamente. Não tem como uma pessoa que leu esses livros, que estuda essas místicas, falar que não conhece Jesus profundamente na sua intimidade, porque é como se ele abrisse o coração dele. O livro do céu é o coração de Jesus. Veio direto do coração de Jesus. A Luísa fala isso numa oração que ela faz em um dos volumes do livro do céu. Por isso que até no volume 11, se eu não me engano, né? Então saíram tudo do coração de Jesus. É Jesus falando. É Jesus falando, né? E aí, para acontecer essa fusão, tem que haver essa confiança, esse abandono total, sem ter dúvidas, né? Se tem qualquer resistência, não adianta, não adianta. A pessoa não consegue fazer essa fusão com Jesus. Amém, Fiat.